Bom dia, Clodoaldo, tudo bem? Bom dia, Clodoaldo. Tudo tranquilo? Está me ouvindo? Agora estou te visualizando. Bom dia. Não? Não me ouve? Estou te enxergando aqui. Bom dia. Bom dia, agora estou te ouvindo. Opa, tudo bom? Tudo bem, Clodoaldo? Como é que está Como o é que senhor? vai, Tudo professor tranquilo? Roberto? Tudo certo. Tudo bem, Estou aqui tudo tentando bem. fazer o ajuste, rapaz. A gente usa uma outra plataforma, agora estamos no Zoom. Então, É. vamos ver. Ah, Estamos pois sem eu tive câmera? que. Você está sem câmera. Eu estou te ouvindo, mas a câmera está fechada. Agora sim, abriu. Ok. Agora está ok. Eu tive que atualizar o Zoom aqui, ele pediu para fazer uma atualização também, acabei, Uhum. mas já Tá está tudo tudo certinho ok. então, né? Tudo certinho. Não Então, consegui colocar aqui o fundo do CNED que estava vazando, não entendi por quê. Aí eu falei, vamos deixar quieto aqui, né? eu não tive acesso a ele, deixa eu dar uma olhada se está no site, ali vamos tentar colocar. Ele está no. Eu tenho ele aqui. Deixa eu usar aqui o. Posso passar para você aqui? Você consegue passar pelo Zoom mesmo, pelo chat, ele tem o link? Acho Ou que eu não? tenho. Deixa eu ver se eu consigo te direcionar aqui. Mas se você tiver o link, é ótimo. Se não, eu procuro aqui. Eu tenho aqui o arquivo. Eu vou passar os dois que são o. Aí, ó. Eu tô passando. Vê se chega direto para você no chat. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, Seja bem-vindo, Victor. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Joia. Seja bem-vindo. bem-vindo, Ah, Vitor. chegou aqui para mim, sim. Vamos dar uma olhadinha se eu consigo colocar duas versões aqui, né? Não sei a versão Tentando. que você está usando, mas clicando em cima da tua tela, o botão direito aparece ajustar background e efeito. Isso. É, eu acho que é por aqui mesmo. Vamos Vamos ver. colocar um. Você vê como é que fica o meu? O seu tá ficando estranho mesmo. Então eu preferi não usar O mais. meu, o meu entrou. Às vezes é alguma coisa no fundo, né, que ele não consegue ler bem a. É, Não, o meu entrou. Vou deixar então azulzinho. Beleza. Então vamos trabalhar juntos nesse início de manhã aí. maravilha, senhor Daqui um Roberto. Estou aqui à pouquinho. disposição. Ótimo. A gente recebeu a orientação de deixar a sessão um pouco mais leve, né? Existem aquelas regras de horário, tudo bem, regras de apresentação, mas se o autor preferir Fazer. fazer a apresentação, né, dentro do tempo limite ali, Perfeito. ou a Isso. gente solta o vídeo, né? Você tem todos os vídeos, caso a gente precise fazer a Tem, transmissão? tem os vídeos aqui já pré-ajustados, a gente abre ele aqui Ótimo. e ajusta. A gente, quando os autores chegarem, então a gente pode, o Vitor já está aí, né? Mas a gente pode talvez conversar com o pessoal o que eles preferem, né? É interessante se Uhum. eles puderem expor um pouquinho de forma mais,
é flexível, mas enfim, fica a critério de cada um. Eu vi que num primeiro e-mail que a gente recebeu, a orientação era que a gente priorizasse as apresentações ao vivo, né? Que o pessoal Certo. Uhum. mas também que é para deixar a critério de cada autor, porque tem o vídeo gravado, está dentro do tempo, então se preferir a gente pode fazer a transmissão, a gente pode perguntar. Inclusive a gente não precisa colocar como regra para todos a mesma, né? Então aqueles que optarem por uma ou outra, a gente pode ir fazendo na sua apresentação, né? O que que você Per- acha, Cláudio? Acho Perfeito, que é eu acho que tranquilo, né? pode, aí flexibiliza, né? É, Está melhor. mais à vontade, um ou outro tem uma facilidade Isso aí. na apresentação, né? Isso aí. Deixa eu só seguir aqui. Bem, trocar o fundo eu não consigo. A, a questão do horário e do tempo é só para a gente ter uma noção de referência de tempo, né? Para que não que Isso. seja aquilo, aqueles 8 minutos cravados, mas a gente explica de maneira aberta para eles aqui, né? Isso. É 8 mais 8, né? 8 minutos de Isso. apresentação, em torno de 8 minutos de debate, e aí, se a gente Ah, cumprir isso em todos os artigos, a gente consegue apresentar todos e ter uma boa discussão. E no final tem um tempinho ainda que pode sobrar para alguma conversa conjunta. Essa é a ideia. ok. Eu vou fazer o seguinte, fazer um teste com um vídeo aqui, né? Fazer um Uhum. teste com o vídeo e ver se a gente consegue colocar um compartilhamento aqui antes de. Isso, já testa Eu acho que deixa eu tirar. Acho que é o meu. Tirar o áudio aqui, que tem gente interagindo já desde cedo. Nossa audiência está boa, não, Roberta? Isso aí, Já tem gente interagindo. que bacana. Eu vou pegar um. Por enquanto, nós temos O Vitor. o Victor. Vitor é o apresentador do artigo a respeito do Comitê de Sustentabilidade, Diversidade de Gênero. É isso, é isso, é isso. Isso aí, né, Vitor? Legal, muito bacana o teu trabalho, cara. Inclusive, em algumas listas aparece invertido assim a ordem, mas numa das listas que me apareceu como o primeiro artigo, a gente pode, inclusive, verificar com os autores também qual que gostaria de apresentar primeiro, a gente pode definir essa ordem também. Seja Ok. bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fernanda é autora do artigo A Influência da Consciência Ambiental, na compra de cosméticos veganos. É isso, Fernanda? Isso mesmo. Perfeito. Vou aguardar, temos 2 minutinhos, a gente pode dar uma tolerância uns minutinhos até o pessoal conseguir conectar e a gente logo inicia a nossa sessão. Ah, eu vou soltar aqui eu só tenho um vídeo, mas acho que vocês estão conseguindo ouvir algum áudio? Meu? Não, o compartilhamento de tela não veio, pelo menos para mim não veio, Não. Rodolfo. Né? Tá, então vamos fazer um teste aqui da tela. Isso, teste novamente, por favor. Bom dia. Não está conseguindo compartilhar, Cláudio? Algum áudio agora? Não, nem o vídeo, nem o áudio. Lia Ah, agora Chagas sim. Lima, Márcio de Oliveira Mota, Daniela
Para áudio. Agora sim, Tentativa e áudio e vídeo. erro. Legal. Então eu vou deixar pronto aqui os demais. Só dar uma Uhum. confirmada, eu acho que está faltando mais alguém entrar. Senhores, bom A dia gente aqui. tem dois autores apenas dos quatro artigos. O Vitor é do. O- Deste aí, do artigo da Sustainability Committee aí, Que eu vou este abrir. aí, Eu vou abrir do Vitor aqui. para a gente testar. Olá, meu nome é Perfeito. Victor Dan. Ok. E o artigo da Fernanda é dos cosméticos veganos. Influência da É com consciência ambiental. consciência ambiental e atitude sustentável. Não, desculpa. A influência da consciência ambiental e da atitude de consumo sustentável. O início. Esse mesmo que está Esse marcado. A mesmo. influência, esse aí. É que tem três que tratam da questão da consciência Olá, ambiental. gente, boa tarde. Certo, Fernanda, né? Certinho. Agora temos consciência ambiental, atitudes sustentáveis envolvendo resíduos. Isto, esse o participante não chegou ainda. É Uhum. a, Certo. Eu é vou a deixar para abrir na Tainara. hora. A Tainara não conectou ainda. E o último artigo seria Compreendendo o Saber Ambiental, né, da autora Ok, Cibele. perfeito. Isso Eu acho aí. que áudio nós estamos conseguindo. Vocês estão com a tela. Você está com a tela. A gente está visualizando a tela inteira do computador. Né? Ok. Tela Então, completa. Agora, estamos ao vivo. ótimo. Perfeito. Já está alinhado. Passamos 2 minutinhos do início, mas eu acredito que para a gente não comprometer a nossa agenda também, e os autores também que possam ir conectando na sequência, depois vão se juntando a nós. Eu acho que a gente pode iniciar a nossa sessão. O que que vocês acham? Vamos, Podemos? senhores. O Sim, áudio por dele mim, está. sim. Por Vitor, mim, sim, por mim, sim. Perfeito. Então vamos iniciar. Então, bom dia a todos, oficialmente, né? Obrigado pela presença de vocês, Fernanda, Vitor, por estarem presentes, por a gente poder prestigiar os trabalhos que vocês desenvolveram e que engrandecem o evento. Clodoaldo, assessor da sessão, também muito obrigado pela presença e que especial. a gente possa aproveitar bastante esse momento da nossa manhã, trocar ideias, né? Discutir um pouco sobre os artigos que vocês estão apresentando e a gente possa ter boas trocas, né? Essa é o grande objetivo dos eventos, né? Que a gente possa se conhecer, que a gente possa conhecer o trabalho dos colegas e poder contribuir também com a formação e com o próprio desenvolvimento desses artigos, visando futuras publicações e tudo mais. Então, que a gente tenha uma manhã bastante produtiva. Uma manhã não, né? Uma sessão que é até o meio da manhã bastante produtiva. Eu sou o professor Roberto, né? Me apresentar para vocês. Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Maria, trabalho aqui no PPGA, no Programa de Pós-Graduação em Administração, no curso de Administração, então sou da área de conhecimento da administração. E é um prazer estar com vocês, né? Poder contribuir e a gente poder trocar essas ideias. Então, que a gente, né, possamos, né, que nós possamos nos sentir bastante à vontade para essas trocas e já convido a todos para que a gente possa fazer boas conversas e boas contribuições a partir dos estudos que vocês vão apresentar. Aproveito para dar as boas-vindas também para a Laura. A Laura conectou agora também. Laura, você tem algum artigo apresentando? Você vai representar algum autor de alguns artigos ou é apenas espectadora da sessão? Apenas espectadora da sessão. Perfeito. Fique Bom bem à dia. vontade, seja bem-vinda também e fique bastante encorajada também para contribuir e trazer assuntos para o debate. Então vamos lá. Temos dois representantes, dois artigos da sessão. No total a gente tem quatro artigos, mas eu acho que, como a gente comentou, né, para a gente não comprometer o tempo total da sessão, a gente pode ir iniciando, e caso os outros autores conectem na sequência, tem tempo para eles apresentarem no final também. Então duas questões que a gente inicialmente a gente estava conversando, eu e o Clodoaldo, o SEMEAD nos recomendou, e aí eu acho que encaminhou e-mail para todos os autores, a respeito do formato das apresentações.
que a gente tem duas possibilidades. A gente fazer uma apresentação destinando um tempo para que vocês possam apresentá-la por meio do PPT, por meio do PDF, que vocês possam compartilhar a tela de vocês e fazer uma apresentação mais flexível. E também vocês têm a opção de a gente fazer a transmissão do vídeo que vocês enviaram previamente na plataforma. E aí a gente executa o vídeo, tem, né, ali o tempo de 8 minutos e depois a gente abre para debate. O que que vocês preferem? Deixa a critério de vocês, Fernanda, Vitor, o que vocês acham mais interessante? Oi, eu prefiro o vídeo, que eu tinha preparado um vídeo, porque né, até o e-mail de ontem, né, era pro vídeo, então eu vou preferir o vídeo. Perfeito, perfeito. Fernanda, você tem alguma Sigo, preferência? sigo na mesma linha que Vitor. Eu acho que o vídeo. Trazemos o vídeo para a sessão e depois abrimos os debates. Ok. Ok. Nesse meio tempo agora também eu vi que conectou a Cibele. A professora Cibele também é autora de um dos artigos, né? E a Virgínia também conectou, então sejam bem-vindas. A Virgínia, eu acredito que não é de artigos a serem apresentados, mas a Cibele sim tem um artigo a respeito do saber da consciência ambiental. Ciência ambiental e atitudes sustentáveis envolvendo resíduos. Isso. Eu vou Se- abrir aqui para Seja me ver. bem-vinda, Cibele. Tudo bem? Bom dia a todos. Está todo mundo me ouvindo? Sim, Sibeli, bom estamos dia. ouvindo bem Tá. e vendo bem também. Excelente, professor. O Vicente também conectou. Ele na verdade é do mesmo artigo do Vitor, né? Ele Sim, sim. está é coautor. Perfeito, ótimo. Seja Isso. bem-vindo, Bom dia. professor Maravilha. Vicente. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Cibele, da mesma forma, eu não sei se você viu quando a gente estava questionando sobre a questão do formato da apresentação. Você tem alguma preferência a respeito de uma apresentação tradicional, compartilhando tela e tendo o seu tempo para fazer a exposição, ou você prefere a execução do seu vídeo no momento da sua apresentação? Como você preferir. O Ah, eu Semed acho nos que facultou. eu acho que a gente pode colocar o vídeo. Ok. Então a gente executa os vídeos que vocês prepararam e também a gente sabe do carinho do momento de preparação para fazer o vídeo, já foi colocado na plataforma, então a gente prestigia também esse momento de preparação que vocês fizeram previamente e faz a execução do vídeo e depois abre para o debate a partir de cada um dos respectivos artigos. Ainda aproveita e Vamos. avalia a habilidade da performance artística da pessoa, né? Isso. Eu não A tenho gente, nem coragem. E também é a um gente sabe trabalho que danado, né? Foi um trabalho danado dá. fazer aquele teste daquele vídeo com 8 minutos. Dá trabalho. Falar em pouco e falar em 8 minutos não é fácil. E a gente, até que a gente desenvolveu um pouco mais essa habilidade da pandemia para cá, né? Mas não, nem todo mundo fica confortável na frente das câmeras, não é algo que é natural para todos, né? Mas é bacana quando a gente também se desafia a fazer essas coisas diferentes. Eu acho que até aqui todos os vídeos e os apresentadores são artistas natos. Nós temos 3 estrelas aqui, 4. Pela apresentação a gente pode perceber isso, né, professor Isso Roberto? aí, Sejam todos exatamente. bem-vindos. Eu acho que a gente tem que verificar a questão pela ordem. Nós estamos sendo bem democráticos e flexíveis com os senhores, então, professor e autores, fiquem à vontade para discutir a ordem com a qual vocês querem trabalhar. Alguém tem interesse em iniciar? Vamos pegar pela ordem da De quando a entrada, gente. Não, a ordem pelo que a gente viu ao abrir os artigos da sessão, aqui o primeiro que eu tenho é Compreendendo o Saber Ambiental dos Estudantes do Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba, é o artigo da professora Cibele, é isso? consciência ambiental e atitudes sustentáveis em relação a resíduos sólidos urbanos. Não, não é esse, é Compreendendo o Saber Ambiental, pelo menos para mim é o que está no início da lista aqui, nessa lista que eu estou ao verificar os artigos da sessão. Mas também, é só porque eu abri essa lista aqui, não deixa a critério de vocês. Acho que o último aqui eu não abri. Estão todos os autores aqui, então, né? Tem um dos autores que não, o do resíduos sólidos, eu acredito que não conectou ainda, se eu não estou enganado. Deixa eu ver, fazer uma última chamada, então. Então, vou colocar na ordem, professor. É, a Ah, Tainara eu acho que não conectou. Compreendendo o saber ambiental da professora Isso, Cibele. perfeito. O segundo é do Vitor.
Na minha lista aqui eu tenho a influência da consciência ambiental e a atitude do consumo sustentável na intenção de compra de cosméticos veganos, que é o artigo da Fernanda. Pelo Ok, menos na minha lista aqui está em segundo segundo. aqui, estou colocando na ordem. O terceiro é a autora que ainda não conectou, consciência ambiental envolvendo resíduos sólidos. E por último, o Certo. artigo do Vitor, da Sustainability Committee Moderate. Ok, então Podemos seguir essa colocar o ordem, Vitor então? na sequência e deixar o quem não apareceu ainda por último. Tudo bem? Perfeito. Vamos prestigiar então primeiro o vídeo da Cibele, daí a gente, após o vídeo da Cibele, a gente faz algum comentário sobre esse Sim. artigo e depois a gente vai para os demais. Pode ser? Pode ser, sim. Tudo bem? Então Eu tá. vou dar play aqui no vídeo e compartilhar a tela da Cibele. Obrigado, Clodoaldo. Vocês estão vendo o vídeo? Se não estiver ouvindo o áudio, por favor. Olá, hoje vamos Tudo apresentar ok. o trabalho Compreendendo o Saber Ambiental dos estudantes do Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Cibele da Silva Santiago, sou professora na Universidade Federal da Paraíba e este artigo é um dos últimos produtos da minha tese, né, que foi defendida em novembro de 2022. Então, esse artigo, ele considera, né, o aprendizado de que cada pessoa adquiriu no decorrer da sua vida, parte das suas vivências, dos relacionamentos com os ambientes, com a natureza, antes, durante e após o ingresso na universidade. Então, consideramos que cada universitário ele carrega em si saberes e experiências que precisam ser externalizados, né? Focando nas agendas de trabalho da educação ambiental. Então, a gente reflete de que os universitários também eles possuem construções psicológicas e próprias distintas acerca do meio ambiente, de modo que cada um deles possui uma compreensão e uma percepção diferente sobre a necessidade do que é o meio ambiente ou não. Então, nisso, a gente considera os conhecimentos ambientais tácitos, né, que são aqueles que são gerados a partir de uma experiência, de um contato com determinada situação, e nesse contexto é falando sobre o relacionamento do indivíduo com qualquer tipo de ambiente. De modo que, de forma consciente ou inconsciente, toda pessoa ela adquire algum conhecimento ou experiência que pode ser mapeada, investigada, descritas, expostas pelos educadores ambientais. Com isso, a nossa problemática ela foca no fato de que determinadas ações de educação ambiental ignoram o conhecimento tácito dos estudantes sobre o meio ambiente, né? O que pode levar a ações educativas que não atendem totalmente às necessidades e realidades desses alunos, resultando em uma menor efetividade na promoção do comportamento sustentável, para minimizar a degradação ambiental. Então, a gente problematiza o fato de que é necessário incluir e valorizar o conhecimento tácito desses estudantes sobre o meio ambiente no planejamento e na execução dos programas de gestão ambiental no âmbito da Universidade Federal da Paraíba. Com isso, a nossa pergunta-problema questiona qual é o entendimento dos estudantes do Campus 4 da UFPB sobre as questões ambientais. Logo, o objetivo geral é investigar o conhecimento dos estudantes do Campus 4 da UFPB sobre as questões ambientais. Como objetivos específicos, nós queremos apontar, né, quais são os canais em que os estudantes adquiriram determinados saberes ambientais e investigar a presença de conteúdos ambientais nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação presencial no Campus 4 da UFPB. A contribuição teórica desse artigo vem pela forma, né, pela análise crítica que a gente está fazendo para a educação ambiental, na forma como ela está sendo presente nos cursos de graduação da UFPB no Campus 4, indicando, né, que esses sujeitos eles são ineptos em relação ao meio ambiente, um ato que desconsidera, né, o trabalho de outros educadores ambientais. Então, a gente pontua de que, como toda pessoa ela tem um certo conhecimento sobre o meio ambiente, então a gente não precisaria começar aquele conteúdo do zero. Então, aí isso perpassa uma ideia na construção do saber ambiental de que não há evolução. É como se toda hora a gente estivesse tendo que começar do zero nos programas e ações de educação ambiental, já que sempre há uma necessidade de instruir os indivíduos como se eles estivessem os conhecimentos zerados em relação ao meio ambiente. No referencial teórico,
a gente traz caminhos e possibilidades para a construção do saber ambiental, e aí a gente traz autores como Henrique Leff, como Pedro Dema, como Gramsci, né, sobre o tipo de sobre o conhecimento. Os procedimentos metodológicos foi uma pesquisa exploratória, análise documental, né, porque a gente trabalhou os PPCs dos cursos. Fizemos também uma pesquisa de campo. Os sujeitos dessa pesquisa de campo são os estudantes universitários que são matriculados tanto na unidade Mamanguape quanto na unidade de Rio Tinto. São 2 unidades, mas é um único campus. E aí esse universo é de 2.686 estudantes. E a nossa amostra foi de 500 respostas. A aplicação do questionário ela ocorreu de forma virtual entre 4 de 11 de 2021 a 16 de março de 2022 e de forma presencial para aumentar o retorno das respostas dos dias 30 de março de 2022 a 7 de abril de 2022. Aí a gente teve um retorno de 500 respostas válidas. Utilizamos o software Atlas.ti para gerar uma nuvem de palavras. Então, teve uma pergunta que questionou os estudantes qual era, quando ele pensava no meio ambiente, qual era a palavra que vinha na mente dele. Tinham duas perguntas para ele gerar, colocar 2 palavras. Como a segunda opção não era obrigatório, então a gente não teve 1000 palavras, nós tivemos 662 que conseguimos gerar uma nuvem de palavras, né? Como resultado de discussões, nós temos o perfil desses estudantes, né? A faixa etária está entre 17 e 62 anos, mas 76% concentra-se entre 17 e 25 anos. Os cursos em que os estudantes estão matriculados são que predomina, né? Secretariado Executivo Bilíngue, que é com 17%, Ecologia com 12%, Administração com 11%, Ciência da Computação com 11,42%. E aí, dos 5 cursos de graduação presencial que existem na unidade de Mamanguape, apenas 2 possuem conteúdo ligado às questões ambientais, que é o curso de Administração com 6 disciplinas e o curso de Pedagogia com 2 disciplinas. Já em Rio Tinto, dos 6 cursos, apenas 4 possuem algum conteúdo na grade curricular, né? Que é o curso de Antropologia, de Design, de Ecologia e de Matemática, somando um total, né, de 25 disciplinas. Todavia, o universo dessas disciplinas, né, que compõem todos esses cursos são de 734 disciplinas, e isso lá no semestre 2022.2. E a nossa amostra é um total de 33 componentes que contém, né, que aborda algum conteúdo voltado para a sustentabilidade ambiental. A nuvem de palavras que pode ser gerada a partir dessas emendas são essas que estão na tela, né, predominando a palavra ambiental, ambientais, educação, poluição, desenvolvimento. Quando a gente questionou os estudantes sobre os canais em que eles adquiriram conhecimento sobre o meio ambiente, em primeiro lugar está o ensino fundamental e médio, com 24,17%, em seguida a universidade. A nuvem de palavras que foi gerada a partir daquelas palavras que eles colocaram, dizendo o que é que eles entendiam sobre o meio ambiente, predominou-se aí, né, preservação, sustentabilidade, e aí a gente traz esse quadro justamente para trazer a realidade dessas palavras. Então, 91 vezes a palavra sustentabilidade foi falada, 74 vezes a palavra preservação, 50 vezes a palavra natureza, vida, reciclagem. Como considerações finais, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era apontar o entendimento que os estudantes do Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba têm sobre o meio ambiente, que perpassa a ideia de sustentabilidade, de preservação, de natureza, de vida, reciclagem, poluição. Os canais, né, que eles adquiriram conhecimento, a universidade está em segundo lugar. A partir da análise documental, a gente consegue identificar que os conteúdos que predominam, né, nessa abordagem focam na educação ambiental, sustentabilidade, desenvolvimento, e aqui a gente consegue perceber um certo distanciamento entre o entendimento que o estudante tem e daquilo que é posto nos PPCs. Então, logicamente, que muitos desses conhecimentos e do que eles entendem por ser meio ambiente não está diretamente relacionado ao que eles estão recebendo de ensino na universidade, só confirmando um dado de que esse conhecimento que eles adquiriram vem realmente do ensino médio.
ensino fundamental. Como sugestão de pesquisa futura, a gente propõe, né, investigar essa eficácia dos programas de educação ambiental implantados no Campus 4 da UFPB, além de realizar um estudo longitudinal para acompanhar a evolução, né, do entendimento e das atitudes dos estudantes em relação às questões ambientais ao longo de toda a sua formação acadêmica. Né? As referências estão no trabalho escrito e obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Clodoaldo, pela execução e obrigado, Sibeli, pela apresentação, né, no formato do vídeo. Eh, eu vou já abrindo, a gente tem uns minutos para a gente debater o seu trabalho antes de passar para o próximo. Acredito que assim a gente vai lembrando dos detalhes de cada trabalho e no final a gente pode fazer algo mais conjunto. Mas, em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela temática, né, extremamente relevante, uma temática que também vai perpassar outros trabalhos aqui da nossa sessão, a questão da consciência ambiental e a forma como ela foi aplicada. Fiquei bastante curioso com os resultados dos outros recortes da sua tese, né? É um recorte, é um produto da sua tese, você relata no início, então, inclusive, se ao longo da resposta você quiser trazer um pouquinho do contexto, do que se desenvolveu a partir desse levantamento, né? O que que surge a partir dessas propostas, mas é muito interessante essa valorização desse conhecimento que vem do estudante, e aí, somado a essa questão de como foi a minha curiosidade em relação à sua tese, já deixo uma pequena pergunta, e aí deixo também aberto aos demais participantes da sessão para que possam trazer questionamentos. Vocês chegaram a fazer, Sibeli, algum recorte ao longo no questionário, um recorte na análise, talvez no âmbito da tese, em relação ao período em que esse estudante está na universidade? Se são estudantes, se essa amostra ela foi distribuída em diversos períodos, alunos, estudantes mais do primeiro, segundo semestre, em comparação aos estudantes que estão mais ao final dos seus cursos, porque me chamou essa atenção porque a universidade é o segundo canal que eles se referem em ter maior conhecimento, né? E então, será que aqueles estudantes que estão mais no início dos seus cursos possuem conhecimento igual, inferior, superior àqueles que estão talvez mais no final? O quanto esse canal universidade, que é um dos focos que você sugere, inclusive você sugere como um estudo longitudinal, né, como pesquisas futuras, mas nesse recorte que vocês fizeram, vocês chegaram a fazer essa diferenciação de médias entre estudantes iniciais e finais dos seus cursos? À Obrigada, vontade. obrigada, professor Roberto Clodoaldo, por colocar. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos vendo. Estamos. Aham. Então, professor, a gente não tem essa estratificação por período, certo? Eu só sei que, e também a gente não conseguiu alcançar todos os períodos, porque, primeiro foi aquela época da pandemia, então eu tive muita dificuldade de entrar na sala de aula dos professores dos outros cursos. E aí, por isso a gente aplicou também presencial, mas quando a gente passava em sala, muitas salas não estavam tendo aula. Então, assim, a gente não tem essa estratificação, mas é uma boa observação, que inclusive, na minha defesa, a banca pontuou isso, porque realmente, por conta dessa análise que o senhor está fazendo. De repente, a pessoa que entrou na universidade, ela realmente ainda não teve essa oportunidade de adquirir esses conhecimentos que está posto lá durante todo o seu PPC, né? Exato. Ainda que eles refiram que o maior canal de conhecimento Sim, é o ensino sim. médio e ensino fundamental, né? Eles já vêm com isso, isso é muito importante valorizar, né? E no contexto da sua tese, vocês trabalharam com sugestões de como valorizar esse conhecimento? Se você quiser trazer um pouquinho de como foi a sequência, os outros contextos em volta desse levantamento, fique à vontade. Professor, a gente nesse capítulo, a gente trabalhou sobre essa percepção, né, e o comportamento ambiental. Não, a gente trabalhou sobre o saber ambiental, e aí a gente não trabalhou essa questão de como trabalhar mais isso, né, de como essas sugestões, essas interferências, a gente não propôs isso, não. Legal, mas pode ser então estudos Pode. futuros, né? Aspectos que podem ser trabalhados até para interferir em políticas educacionais para a sustentabilidade dentro da instituição, né? Então, aproveitar esse contexto local, o conhecimento que eles trazem e a partir disso desenvolver práticas, né? Então, às vezes até agora a sua atuação enquanto professora também pode se desenvolver a partir daí até inclusive projetos de extensão, né? Sair Isso. um pouco da pesquisa e ir para a extensão para no sentido de tornar prático esses resultados, né? Uhum. Uma sugestão.
Muito Bacana. bem, Por professora favor, Codó. Sibeli, muito obrigado pela sua apresentação, parabéns, excelente o tema, né? É por isso que nós estamos aqui reunidos e juntos, é um tema bem interessante. Ah, a gente está verificando a questão da amostra que foi feita no questionário online, presencial, algo que híbrido assim já traz uma certa dificuldade. Parabéns pela essa iniciativa, né? Já alinhado com o que o professor falou a respeito de estudos futuros, né? E acho que nós estamos bem na mesma linha, professor, porque se pensou como eficácia dos programas de educação ambiental, né? E, de repente, a contextualização dentro do trabalho de extensão, realmente, é que nós tínhamos marcado aqui, seria bem interessante, assim, para desenvolver esse viés dessas questões ambientais dentro da universidade. Acho que principalmente nos anos iniciais, né? E assim, o que eu trago para vocês é que quando a gente foi investigar essa questão, inclusive eu fiz uma entrevista com os gestores da Comissão de Gestão Ambiental para saber se eles gostariam de saber qual era esse entendimento que aquele público tinha. E eles não fazem esse tipo de ação. Então é isso que meu trabalho critica, sabe? Porque é como se toda hora eles começassem do zero. Então os projetos, eles ficam ali sempre dando um conhecimento inicial e eles não avançam. E esse conhecimento inicial que eles dão é como se as pessoas não tivessem tido antes. Então, assim, os educadores ambientais, eles estão em vários espaços, formais e informais. Então, se eu vou fazer uma ação de educação ambiental e eu pergunto, eu faço tipo de nivelamento, eu saio daquela coisa básica e avanço. Eu acho que essa questão, inclusive das questões climáticas, eu acho que a gente precisa avançar muito e a gente fica com coisas menores, porque a gente sempre considera que o outro não sabe nada. E aí, quando eu perguntei aos gestores, eles disseram, não, a gente não pergunta nada, não. A gente chega e vai executando, e vai fazendo, e vai achando que eles não têm, esperando. Aí, quando aquela turma passa, aí veio a nova, aí vai de novo, começando do zero, e assim a gente nunca avança. Então, termina que se a gente fosse fazer um projeto de extensão, digamos assim, e vamos começar os alunos no primeiro período. Deveria ter um avanço. No primeiro período a gente faz uma coisa, no segundo outro, para quando ele chegasse no oitavo, no nono, ele teria uma coisa assim mais aprofundada, coisa que não existe, né? Então, esse recorte trouxe um pouquinho isso para a gente. Termina que o artigo são poucas páginas, a gente não consegue debater, mas na minha tese eu faço muito esse questionamento, né? Essa problemática mesmo. Muito Muito, interessante, muito interessante. Faz todo sentido, até para valorizar esse conhecimento e fazer algo também mais, ao meu ver, mais orientado para as questões culturais locais, aquilo que faz o entorno daquelas pessoas. E muitas pessoas possivelmente vêm do interior, trazem ali aspectos tácitos né, aspectos que às vezes eles não valorizam enquanto nem eles Uhum, têm a consciência que aquilo é um conhecimento ambiental muito rico e ele não sendo aproveitado, ele acaba às vezes até sendo perdido, né? Então se isso. perde ali uma oportunidade de resgatar aspectos que cada um traz e a partir disso trabalhar um aspecto muito mais focado na realidade de cada aluno, né? E aí só se faz isso quando a gente tem esse recorte inicial de entendimento e partir dessa valorização, né? Então é muito pertinente. Professor Roberto, e ainda complemento, só para vocês entenderem melhor esse contexto cultural que o senhor está falando, o Campus 4 da UFPB, ele fica na região de Mamanguape-Rio Tinto, que é um território indígena. Então, a maioria dos nossos estudantes, eles são indígenas. Então, eles vêm com essa cultura do cuidar com o meio Imagina. ambiente. Por isso que, assim, e foi uma coisa que eu não, agora eu falo assim, eu não coloquei isso na minha tese. Por isso que, quando a gente pergunta qual é o entendimento, eles disseram o quê? Preservação, vida, natureza, que vai de encontro, é diferente do que está sendo ensinado em sala de aula, porque a Claro. gente tem uma outra percepção. E aí, eles, com a questão da subsistência, da sobrevivência, da agricultura, da pesca. Então, eles enxergam o meio ambiente como isso. E aí a gente deixa de aproveitar isso que Com eles já certeza. trabalham no dia a dia deles para contribuir com o nosso conhecimento, inclusive nosso conhecimento científico, né? Então, o conhecimento de senso comum que eles têm tem muito a contribuir para essa questão da construção de um saber ambiental. Com certeza. Eles dão aula sobre isso, né? Isso é É que verdade. quanto mais a gente valoriza isso e fizer coisas alinhadas a esse conhecimento deles, é o alinhamento que a gente precisa para o desenvolvimento local, né? Eles Isso. dão aula. Bacana. Os demais participantes, alguém tem algum comentário, alguma pergunta para a professora Cibele? Fiquem à vontade também para trazer as suas considerações.
A gente está também chegando Fernando, próximo Fernanda e ao. Vitor, né? Aí, se quiserem comentar algo, até fazer um aquecimento antes da apresentação, acho que é interessante quanto participação, mas fiquem bem à vontade. Professor, nós estamos no horário, mas se tiver algum comentário, por favor, nossos últimos minutinhos sobre. Eu gostaria só de parabenizar mesmo o trabalho da professora Cibele, que eu acho que é um desafio essa coisa do dado secundário já é um desafio, né? E sobre uma questão dessa assim muito sensível e importante, né? Sensibilização desse coletivo que é a futura geração de profissionais que vai estar aí no mercado e tal, acho que é um trabalho que merece ser louvado e parabenizado. Parabéns, professora. E o desafio do trabalho buscando o dado secundário, que eu sempre tenho muita dificuldade, reconheço, eu gosto de trabalhar com É, dado. O dado secundário, o dado primário, indo ali no indivíduo, é sempre um desafio grande. Parabéns. ainda mais em tempos de pandemia, né? Que foi todo Sim, aquele desafio de coleta que a CBL relatou. todo mundo mascarado, morrendo de medo e tal. É, passamos por algumas. Bacana. Então, muito obrigado, CBL. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito sucesso aí na sequência que esse estudo pode trazer em projetos futuros. E passamos então para o próximo trabalho, trabalho da Fernanda, né? A partir daquela nossa lista. Deixa eu resgatar aqui o título para a gente apresentar o trabalho. É a influência da consciência ambiental e da atitude de consumo sustentável na intenção de compra de cosméticos veganos no Brasil. É isso, né, Fernanda? Perfeito. Então, Clodoaldo, por favor, se você puder dar início ao vídeo, a gente apresenta o vídeo preparado pela Fernanda e depois faz as discussões. Tá, só confirmando se o vídeo está na tela de vocês, se o áudio está rodando, por favor. Está na tela. Vou soltar o play. O áudio, por enquanto, não veio. Não sei se você chegou a dar o play já. O áudio, O para áudio para mim, mim está também mudo. não tá. É. Estou aqui para apresentar o artigo Agora sim. aprovado no Ok. CNEAD, que teve como título A influência da consciência ambiental e da atitude de consumo sustentável na intenção de compra de cosméticos veganos no Brasil. Durante a introdução, levantamos alguns pontos importantes, dentre eles a preocupação com o meio ambiente, que está vinculada a uma maior conscientização da população quanto ao impacto de suas escolhas e intenções de compras. Falamos também sobre a sustentabilidade, que tem ganhado cada vez mais espaço, e como ações estão sendo debatidas para reduzir o impacto ao meio ambiente. Discutimos também sobre as metas que foram estabelecidas pelas ODS, em conjunto com consumidores cada vez mais exigentes por produtos ambientalmente corretos e uma maior demanda por cosméticos veganos. Dito isso, chegamos ao objetivo desse estudo, em que foi analisar a relação entre a consciência ambiental, a atitude de consumo sustentável e a intenção de compra de cosméticos veganos no Brasil. Durante a fundamentação teórica, colocamos as preocupações ambientais que vêm ganhando cada vez mais espaço e se tornando um tema extremamente relevante cientificamente, em como a consciência ambiental acarreta atitudes de consumo sustentável, uma vez que os consumidores estão se tornando mais conscientes e dando preferência por consumir produtos menos agressivos ao meio ambiente, com menor geração de resíduos. E como o uso de cosméticos veganos é uma tendência em fóruns de beleza que incentiva a união da prática do autocuidado e a proteção ao meio ambiente. Chegando às duas hipóteses desse estudo, em que a primeira está relacionada ao que Bedant, de 2004, afirma que a existência de um conhecimento sobre consciência ambiental acarreta atitudes de consumo sustentável, ou seja, a consciência ambiental nos indivíduos é uma consequência de uma conscientização prévia que reflete no comportamento de compra, onde o consumidor associa a compra com sua atitude em relação ao meio ambiente. Dito isso, a hipótese 1 é a consciência ambiental influencia positivamente a intenção de compra de cosméticos veganos. Com relação à hipótese 2, o uso de cosméticos veganos é uma tendência em fóruns, como eu havia falado.
e visto como um mercado promissor em expansão. Segundo Mello, 2018, o comportamento é o resultado de uma atitude, sendo essa atitude gerada a partir de escolhas conscientes e racionais. É importante frisar essa diferença entre comportamento e atitude dos consumidores, já que existe uma diferença entre a maneira de como o consumidor pensa e como ele age diante de determinada situação. Dito isso, chegamos à hipótese 2, em que a atitude de consumo sustentável influencia positivamente a intenção de compra de cosméticos veganos. Com isso, propomos na figura 1 esse framework teórico desse estudo. Na metodologia, esse estudo fez uma pesquisa quantitativa e descritiva com a utilização de uma survey por meio de aplicação de questionários com escala Likert de 5 pontos, obtendo 227 respostas para testar as duas hipóteses dessa pesquisa. Para análise de dados, foi utilizada a estatística descritiva, a análise fatorial confirmatória e a regressão linear múltipla. Ainda na metodologia, esses foram os construtos e as variáveis analisadas, sendo adaptados de Bedante, 2004, e de Neves, 2018. Chegando na análise dos resultados, temos como primeiro construto a consciência ambiental, que teve como resultado para a sua primeira afirmativa, como vocês podem ver na figura 3, onde 88,1% dos respondentes destaca que a humanidade está abusando seriamente do meio ambiente, corroborando com Bedante 2004, em que o ser humano toma atitudes que podem prejudicar ou não o meio ambiente. O segundo construto mostra que afirmativa sobre quando possível sempre escolho produtos que causam menos poluição ao meio ambiente obteve o maior percentual de confirmação do bloco, 48%, corroborando com Neves, em que as atitudes de consumo sustentável apresentam grande relevância no momento de consumir, seja individualmente ou de forma coletiva. O construto 3, de intenção de compra de cosméticos veganos, expresso na figura 5, fica evidenciado no item 3 que 50,2% dos respondentes planejam consumir mais cosméticos veganos, o que confirma as pesquisas de Fonseca Santos de 2015, que ressalta que os consumidores estão procurando consumir cosméticos vistos como mais ecologicamente corretos. Chegando na análise fatorial confirmatória do primeiro bloco, a maior carga fatorial do construto de consciência ambiental foi a primeira afirmativa. A humanidade está abusando seriamente do meio ambiente, com carga fatorial de 0,810. Isso contribuiu significativamente para a composição do construto, corroborando com Bedante, que mostrou em seu estudo que o ser humano toma atitudes que podem desarranjar ou não o meio ambiente. Na análise do bloco 2, a variável que apresentou a maior carga fatorial foi a terceira. Quando possível, eu sempre escolho produtos que causam menos poluição ao meio ambiente, indicando assim uma preocupação dos respondentes com o meio ambiente. No bloco 3, a maior carga fatorial foi a terceira afirmativa. Planejo consumir mais cosméticos veganos, mostrando assim que os respondentes têm um planejamento de consumir mais cosméticos veganos. Chegando na regressão linear múltipla, as duas hipóteses da pesquisa foram confirmadas, sendo que a primeira hipótese apresentou uma influência significativa mais baixa, ou seja, 23,60%, e a segunda hipótese apresentou uma explicação de 47,20%, indicando uma intensidade moderada. Chegando à figura 6, com os construtos e as variáveis analisadas nesse estudo. Chegamos agora às considerações finais. E os achados destacam que tanto a consciência ambiental quanto a atitude de consumo sustentável para a intenção de compra de cosméticos veganos deve ser mais intensificada, promovendo a educação ambiental para a população, bem como a elaboração de políticas públicas. As informações também podem servir para as organizações, possibilitando fomentar um crescimento de nicho de mercado. Como contribuição gerencial, esse estudo pode servir de referências para que as organizações possam compreender esse mercado por meio do estudo do perfil de tais consumidores de cosméticos veganos. E como contribuição acadêmica,
a proposição do framework teórico e do modelo de mensuração das variáveis observáveis e o modelo de análise dos dados que está expresso na figura 1, com as relações de dependência entre os construtos, bem como da validação de 3 construtos de pesquisa e, consequentemente, nas variáveis observadas, o que poderá ser utilizado em outras pesquisas científicas, contribuindo assim para o avanço da ciência. Perfeito. Muito obrigado, Teodoro, pela execução do vídeo. Obrigado, Fernanda, né, por trazer o estudo para debate. Parabéns pela execução deste também. E, inicialmente, também abro a palavra para você, se você quiser trazer um pouquinho do contexto em qual esse estudo foi desenvolvido. Ele é parte de algum estudo maior? Ele é algum estudo específico, pontual em relação a essa temática dentro de algum contexto de disciplina ou dentro da sua dissertação, tese? Em que contexto ele foi desenvolvido? Se você quiser trazer um pouco desse contexto, fique à vontade, por favor. Bom, eu sou mestranda, né? E aí, esse artigo é o resultado da minha primeira aproximação no contexto, assim, de sustentabilidade, de discutir gestão ambiental. É, E aí eu fui pagar uma disciplina a partir do meu estágio de docência, que eu fiz em gestão ambiental, despertou um interesse, e eu fui pagar uma disciplina com uma professora que falava sobre inovação e sustentabilidade ambiental. E aí a gente decidiu fazer esse artigo para a disciplina, né, como critério de avaliação, e a gente conseguiu bons resultados, né, a professora gostou, e aí a gente decidiu submeter para o CMEAD. E também foi o primeiro contato também com a questão quantitativa, né, porque as minhas outras pesquisas, como estudante de graduação e mestrado, foi qualitativo. Então, essa foi a minha primeira aproximação também nessa questão. Que bacana essa oportunidade que a gente tem também a partir das próprias disciplinas, de primeiro se aproximar ao tema da questão ambiental, né, que é o tema que a gente tem debatido aqui dentro dessa sessão e onde os artigos convergem. E eu não sei se essa temática também acabou te fisgando a ponto de ser o teu desenvolvimento da dissertação também ao longo do mestrado, ou ele ficou pontual a esse artigo, ou é algo que você vai aprofundar dentro da sua dissertação também, está aprofundando? É algo mais pontual, porque eu já vinha desenvolvendo a minha dissertação, esse artigo eu desenvolvi no terceiro semestre, já no segundo ano, então eu já tinha outra pesquisa, e Legal. assim, não converge em nada com o artigo, mas eu tenho buscado aprender mais sobre a gestão ambiental e procurar fazer isso no doutorado, né? Possivelmente ano que vem Legal. ou no próximo ano. Isso aí, quem sabe no doutorado tem oportunidade. E dentro dessa questão de oportunidade, interessante essa questão de se aproximar também aos métodos quantitativos, como uma possibilidade de também entender outros métodos de pesquisa, né? E aí uma pergunta que eu tinha anotado sobre o teu trabalho, ele está muito bem escrito e bem bacana que você utiliza ali escalas já referenciadas. Eu, inclusive, fui no trabalho do Neves, que você usa as escalas que ele propõe, uma dissertação lá de Portugal, né? E ele usa diversas escalas ali, e você pensou ali a questão da atitude, da intenção de compra para fazer esse seu cruzamento. É bacana quando a gente também aproveita desses desenvolvimentos anteriores para poder seguir. Mas a minha pergunta é, vocês chegaram a fazer algum teste, porque vocês testaram essas duas hipóteses de forma isolada. Vocês chegaram a rodar algum modelo, com todas esses construtos juntos, por exemplo, esses dois construtos independentes, trazendo alguma relação positiva ou não para o construto dependente da questão da intenção de compra, elas integradas no mesmo modelo estatístico enfim, acabaram testando e não obtiveram resultados e mantiveram elas separadas? Qual foi a estratégia que vocês adotaram? A gente ainda não testou, professor, porque a gente quer fazer isso para a submissão numa revista. Então, primeiro foi a apresentação do CMEAD e depois essa questão da revista, a gente vai testar essa possibilidade, porque o fechamento da disciplina foi muito rápido com o prazo de Sim. envio, e aí a gente vai tentar essa na próxima fase. Perfeito. Essa é a minha sugestão, então, que vocês, pensando no artigo futuro, vocês façam talvez testar esse modelo em conjunto, ver se essas variáveis, elas juntas, independentemente, impactam na variável dependente, ou até mesmo alguma delas possa ter algum papel moderador, mediador dentro dessa relação, né? Eu acho que
Ao integrar, também a gente pode perceber se se esses construtos interagem entre si, né? Ali é principalmente a questão do consumo consciente e da atitude, né? Resultando lá na questão da intenção de compra. Mas, sem dúvida, é uma temática muito relevante. A questão dos próprios cosméticos veganos é algo que está crescente, pensando no próprio mercado mesmo, né? E o Brasil tem um potencial, uma vocação muito forte para isso, né? Com muitas empresas reconhecidamente importantes na área de cosméticos e explorando a questão dos cosméticos veganos também. Então, é muito pertinente e tem sim potencial de publicação futura. Então, parabéns e desejo muito sucesso nessa busca aí de publicações para essa temática em periódicos que certamente tem potencial. Abro também a palavra para o Clodoaldo, os demais participantes. Eu vi que a Cibele levantou a mão. Fique à vontade, Cibele, por favor. Fernanda, parabéns pelo teu trabalho. É bem interessante a gente. Eu gosto desse tipo de estudo que fala sobre análise de atitude, comportamento. E aí, só para contribuir, eu sei que, né, você tem uma corrente teórica e é muito, né, da área de administração, mas eu trago para tu a teoria do comportamento planejado, que é uma teoria da psicologia. Eu conheci essa teoria na época do meu doutorado porque a gente tinha uma disciplina de psicologia ambiental, né? E aí, nessa teoria do comportamento planejado, quando a pessoa diz lá assim, ó, eu utilizo produtos veganos, talvez ela esteja sendo pressionada pelas normas subjetivas da sociedade. Porque quando um indivíduo está respondendo um questionário, ele também está se julgando. E aí, às vezes, a pessoa fica constrangida, embora o questionário seja anônimo, mas a pessoa se sente constrangida e diz assim, não, eu não uso esse tipo de produto. Eu uso um produto que ainda é testado em animal e não sei o quê, não sei o quê. Então, a pessoa tende a responder o que o pesquisador quer encontrar para poder estar dentro daquela estatística ali. Considerando principalmente porque produtos veganos, eles tendem a ser mais caros do que os tradicionais. Então, naturalmente, para a sociedade, assim, né, a classe baixa lá, adquirir esse tipo de produto é muito difícil. Porque não tem o recurso. E aí, muitas das vezes, quem tem, não tem o conhecimento. E aí a gente vai naquela coisa de não ter a consciência ambiental. Porque ainda quem tem recurso e pode comprar esse tipo de produto não está consciente. Aí vai fazendo. Mas é interessante essa teoria, porque ela traz isso dentro desse bojo, né? Essas atitudes em relação a esse comportamento de adquirir ou não um produto vegano. E aí, no questionário, muitos dizem, eu utilizo, porque ele está ali sendo pressionado, né, pela mídia, pela família, pela própria pesquisa, para dizer assim, não, eu uso, mas no final das contas, por isso que às vezes, né, a pesquisa assim, porque a gente fica com essa dúvida de que realmente se é ou se não é, por isso que quando a gente consegue fazer uma observação, no caso da gente não tem como assim, né, mas quando a gente consegue fazer uma observação, a gente encontra dados diferentes do que a pessoa respondeu no questionário. Aí, só para contribuir com vocês, porque essa teoria do comportamento planejado, ela é muito interessante e eu acho que a gente pode, sim, inclusive, fazer esse diálogo, essa interdisciplinaridade com as pesquisas na área de administração, porque traz esse viés psicológico, né? Não é somente a pessoa dizer, mas o porquê que está levando ela a dizer isso, né? E aí a psicologia ajuda a gente nesse sentido. Muito obrigada, Cibele, pela contribuição. Foi um dos pontos levantados pela minha professora também, que corrigiu o artigo, né, e orientou a gente. E aí eu não tinha conhecimento dessa teoria, mas eu vou pesquisar e vou levar para o meu grupo também. Muito obrigada, viu? Ah, se me permite, professor e Fernanda, primeiro, parabéns pela brilhante apresentação, tanto ao vivo quanto no vídeo também, né? É bem importante a gente verificar que há uma tendência, e seu trabalho mostra isso, de incluir os ODS, né, da ONU sobre a questão de sustentabilidade, né? Embora a gente perceba que os indicadores não estão sendo alcançados na maioria dos ODS, né? E como contribuição, Fernando, a gente deixa a ODS 17, talvez você tenha visto, que é aquela que vai trabalhar a questão das parcerias para fomentar as outras ODS, né? E nesse sentido, você está falando de um mercado riquíssimo, conciliar a academia com o mercado industrial é algo assim que é o sonho de todo trabalho, né?
E nesse viés, eu acho que o grande porém do que você está falando sobre ah, a consciência ambiental e a atitude sustentável tem a ver justamente nessa prática do dia a dia, das indústrias, porque, como a professora Sibeli falou, há uma ignorância da consciência ambiental, né? Embora as indústrias estão muito preparadas para isso, um trabalho como o seu é muito bem-vindo, chega a ser é, é, gratificante ver uma apresentação como essa e abordando esse tema que é de suma importância não só para o meio ambiente, mas para a indústria, porque você trabalhar as duas vertentes num único trabalho é interessantíssimo, até para seguir na pesquisa, seguir desenvolvendo a sua pesquisa, o seu trabalho. Então, existe um caminho muito franco e bom para se trabalhar nesse aspecto tanto do aspecto acadêmico quanto mercadológico, falamos assim, né? Que é a grande estrela que nós queremos, né? Quanto acadêmico, é ver o trabalho ganhar outras proporções. Mais uma vez, parabéns e essa é a nossa fala sobre o seu trabalho, né? Muito obrigada, viu, gente? Muito bacana, Fernanda. Parabéns mais uma vez. Então, também aproveito para desejar sucesso nessa conclusão do seu mestrado, né? Eu acredito que, como você comentou, já estava no terceiro, já deve estar na reta final aí do processo. Então, muito sucesso aí na defesa da dissertação e nos próximos desafios que vêm pela frente na sua carreira acadêmica, que pelo trabalho a gente percebe que tem muito potencial e será brilhante. Muito obrigado. E então passamos para o terceiro artigo da sessão. Pedimos ao Clodoaldo para que ele possa compartilhar a tela. E aí a gente prestigia o trabalho, de dois autores que estão presentes, o Vitor e o Vicente, para que a gente possa, prestigiá-los. Trata da questão, né, do Comitê de Sustentabilidade como moderador, né, efeito moderador da relação entre a diversidade de gênero executiva e a inovação ambiental, evidências em empresas brasileiras. Olá, meu nome é Victor Áudio ok. Daniel Vasconcelos e vou apresentar um trabalho que tem como título O Comitê de Sustentabilidade modera o relacionamento entre diversidade executiva de gênero e inovação ambiental, evidências a partir de empresas brasileiras. Os autores deste trabalho são Victor Daniel Vasconcelos, Maísa de Souza Ribeiro, Vicente Lima Crisóstomo. Na introdução temos inovação ambiental, que refere-se ao desenvolvimento e à adoção de produtos, serviços ou processo de produção que reduz os impactos ambientais. Esse tipo de inovação pode ser considerado uma medida para mitigar danos ambientais e fazer o melhor uso de recursos disponíveis. E temos também que a diversidade executiva de gênero leva a uma melhor estratégia ambiental corporativa, desempenho social corporativo, a intensidade do consumo de energia e também leva à adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê de Sustentabilidade leva a um aumento do desempenho de carbono, da divulgação de sustentabilidade e do desenvolvimento ambiental corporativo. Com isso, o primeiro objetivo do estudo é examinar se a diversidade executiva de gênero influencia a ecoinovação nas empresas brasileiras. O segundo objetivo é investigar o papel moderador do Comitê de Sustentabilidade na associação entre
diversidade executiva de gênero e inovação ambiental. Executivas têm maior habilidade de comunicação, priorizam práticas altruístas, têm um melhor relacionamento com as partes interessadas, satisfazem as demandas das partes interessadas para um melhor comportamento ambiental. Com isso, a hipótese 1 do estudo é: diversidade executiva de gênero é positivamente associada com inovação ambiental. O Comitê de Sustentabilidade aumenta o diálogo e interação com as partes interessadas. Ativamente engaja com as partes interessadas, promovendo o compromisso por um melhor desempenho ambiental. Empresas podem implementar um comitê de sustentabilidade para gerenciar os interesses das partes interessadas. A teoria dos stakeholders argumenta que o comitê de sustentabilidade protege os interesses das partes interessadas nas questões ambientais. Com isso, a hipótese 2 do estudo é: o comitê de sustentabilidade fortalece o efeito positivo da diversidade executiva de gênero na inovação ambiental. Os dados do estudo foram retirados da base LSEG, conhecida antigamente como Refinitiv. A variável dependente é a pontuação de inovação ambiental, que reflete a capacidade da empresa de reduzir os custos ambientais para os consumidores. A variável independente é a diversidade executiva de gênero, que é a porcentagem de executivas. E a variável moderadora é o Comitê de Sustentabilidade, que é uma variável dummy. E nas variáveis de controle nós temos o tamanho do conselho, a dualidade do CEO, a cobertura de analista, tangibilidade, rentabilidade, alavancagem e o tamanho da empresa. O estudo tem 2 modelos empíricos. O primeiro modelo empírico vai explorar o impacto da diversidade executiva de gênero na ecoinovação. E o segundo modelo empírico vai explorar o papel moderador do Comitê de Sustentabilidade nesta relação. Os resultados indicam que a diversidade executiva de gênero não impacta a inovação ambiental. Um dos motivos apontados para a literatura é a baixa presença de executivas nas empresas brasileiras. Os resultados também sugerem que o Comitê de Sustentabilidade modera positivamente o relacionamento de diversidade executiva de gênero e inovação ambiental, o que implica que na presença do Comitê de Sustentabilidade, a relação entre diversidade executiva de gênero e inovação ambiental é positiva. A teoria dos stakeholders aponta que o Comitê de Sustentabilidade aumenta o diálogo e a interação com as partes interessadas. O estudo examina o impacto da diversidade executiva de gênero na ecoinovação. Além disso, esse estudo investiga o papel moderador do Comitê de Sustentabilidade nessa relação. Os resultados confirmam que diversidade executiva de gênero não influencia a inovação ambiental. No entanto, na presença do Comitê de Sustentabilidade, as executivas têm um efeito positivo na ecoinovação. O estudo contribui para a literatura de diversidade executiva de gênero, Comitê de Sustentabilidade e ecoinovação, ao sugerir que o Comitê de Sustentabilidade fortaleça a relação entre executivas e inovação verde. Além disso, os resultados validam a teoria dos stakeholders.
Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sandeep Kumar from Sri Venkateswara College of Engineering. Yeah, this is the topic. Vamos lá, então. Muito obrigado e parabéns, Vitor e professor Vicente, pelo trabalho, né? A apresentação feita em vídeo também, parabéns, Vitor, a gente comentava assim, pelo cuidado na apresentação e ficou bem claro na sua apresentação os principais pontos do trabalho. Eh, de imediato, eu abro a palavra para vocês, e que vocês possam também trazer um pouquinho do contexto do trabalho, para que a gente possa entender como que ele foi desenvolvido, assim como a gente abriu para as autoras anteriores. Ele é fruto de alguma dissertação, tese, de algum projeto de pesquisa maior? Em que contexto ele foi desenvolvido e como que ele entra aí no contexto do desenvolvimento de vocês? Por favor, fiquem à vontade. Bom dia, professor. Bom dia. Eu, na verdade, venho trabalhando com esse assunto de ecoinovação, de comitê de sustentabilidade e diversidade executiva de gênero. Comitê de sustentabilidade é um tema novo para mim, mas que eu achei interessante. Então veio que a professora Mais é minha orientadora no doutorado e o professor Vicente é o meu orientador da monografia e sempre venho fazendo artigos com ele. E aí mencionou que poderia ser interessante ver a moderação do Comitê de Sustentabilidade nesse sentido. Então veio daí a ideia, veio como se fosse algo além da tese, porque na tese não tem Comitê de Sustentabilidade, e é isso que eu estou abordando, né, nesse artigo, como se fosse algo, essa seria a inovação, assim, que eu digo da tese, mas advém da tese, sim. Perfeito. É uma temática que tu tem em contato com a tese, está aprofundando, mas o seu desenvolvimento da tese não está especificamente nesse ponto, mas é algo complementar e dentro desse contexto. Muito bacana. Eu, também trazendo um pouco da minha opinião, achei o artigo muito bem construído, e aí aproveito para parabenizar vocês pela construção teórica do artigo, o uso das referências muito atuais, pertinentes, né? Uma literatura internacional bastante vasta que vocês trazem para apoiar mesmo. Principalmente a construção das hipóteses de vocês. É muito bacana quando a gente vê essa construção das hipóteses sendo apoiada pela literatura e sendo evidenciada. E aí, aproveito para fazer esse elogio e também trazer uma sugestão, talvez para futuras apresentações. Talvez na sua apresentação, no seu vídeo, na sua construção das hipóteses, você vai trazendo ali as relações positivas de diversidade com inovação, do comitê. E na apresentação, claro, não há uma exigência. Às vezes na apresentação a gente quer fazer algo um pouquinho mais enxuto, é mesmo, o tempo é muito curto, mas aí fica uma sugestão, a critério de sugestão mesmo, para quem sabe futuras apresentações, quando for, principalmente na sustentação das hipóteses, trazer algumas referências que dão essa sustentação para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o assunto. Mas isso é um ponto forte do seu artigo, né? De novo, é muito mais um elogio do que uma sugestão, porque o ponto forte do artigo é essa sustentação teórica que está bastante interessante. E eu fico com a curiosidade, aí talvez na sua tese você vai um pouco responder um pouco mais, talvez não é o objetivo do estudo. Aqui é muito interessante que vocês evidenciam quanto o comitê tem esse papel positivo na relação da diversidade com a inovação ecológica. Mas como que isso acontece? Eu não sei se vocês chegaram em alguns outros estudos, ele aqui evidencia que há essa visão, há esse impacto positivo, mas por que que esse impacto, esse moderador é tão positivo, é tão importante nessa relação e como que isso se dá? Vocês chegaram talvez dentro desse recorte mesmo, fazer algum tipo de esclarecimento de como que esse papel do comitê moderador ele auxilia as executivas a ter uma performance maior em ecoinovação? Professor, como você mencionou, o resultado principal é justamente esse, que na presença do Comitê de Sustentabilidade, na presença desse comitê, Uhum. as empresas que têm esse comitê, nessas empresas existe uma relação positiva, forte entre Diversidade. diretoras, né? A presença de diretoras e ecoinovação. Então, isso se dá, segundo o arcabouço teórico, pela teoria de stakeholders, que o comitê de sustentabilidade ele consegue fazer um diálogo
melhor com as partes interessadas. Então, foi nesse sentido aí que a gente trouxe, né? E nas empresas brasileiras, que têm características únicas. Então, nessas empresas, o comitê de sustentabilidade ele consegue atender às necessidades das partes interessadas, aumentando o aumento do diálogo e engajamento com as partes interessadas, e nisso você consegue influenciar mais fortemente essa relação entre diretoras e ecoinovação. Uhum. Ele reforça aquela relação lá da diversidade com a inovação, né? É, Quando ele está presente, a diversidade ela se torna algo ainda mais é, beneficioso para a Potencializa, inovação. é. potencializa. E nesse caso, ele nem é que reforça, ele faz com que tenha significância, porque não deu significância, né, entre a Exatamente. diversidade executiva de gênero e a ecoinovação, pelo fato de que a baixa presença de diretoras ainda, né, aqui no Brasil. Então, pelo fato dessa baixa presença, e aí os estudos mostram isso, né, os estudos mostram mais no sentido da baixa presença de diretores no conselho de administração, mas também nós temos uma baixa presença de executivas, como vem mostrando Uhum. pesquisas, e por causa disso não dá, elas não conseguem influenciar tanto aspectos ambientais, né? E aí, porque não consegue ter uma influência ali, né, dentro do corpo executivo. E aí, por isso, o Comitê de Estabilidade tem essa importância. Perfeito. Muito legal. Vou abrir também aos demais participantes da sessão para que possam também trazer seus comentários, Clodoaldo, demais espectadores. Por favor, fiquem à vontade. Ah, eu gostaria de parabenizar a Vitor e o professor Vicente pelo excelente trabalho, um embasamento teórico fantástico, né? Uma pesquisa quantitativa é um trabalho árduo, né? E dentro desse contexto de diversidade, né? É mais a título de questionamento mesmo sobre não enxergar o trabalho como todo, mas vocês fizeram alguma levantamento, algum questionamento sobre a questão de quando a gente envolve o público envolvido, né, que está diretamente, né, que é a questão da diversidade, que está ali dentro dessa pesquisa, tem algum dado que é extraído a partir dessa diretoria de gênero feminino? É isso? Vocês têm algo sobre? Assim, como foi feito foi que foi coletadas as informações, né, na base Refinitiv, que agora é LSEG. Então, foi feita essa coleta e com essa coleta a gente decidiu priorizar só uma base até para padronizar, né, todas as informações. E com isso a gente, através dessa base, a gente depois da coleta, a gente extrai as informações necessárias para rodar os modelos, né, no Stata, que aí foi um FGLS e foi o que estatisticamente foi o melhor, né, por causa do que os dados deram, né, era a elasticidade e a autocorrelação de primeira ordem. Então, metodologicamente foi isso. E as variáveis de controle foi através do arcabouço teórico que menciona, né, as variáveis mais interessantes para colocar como sendo de controle, justamente para controlar esse efeito. Mas foi isso, metodologicamente foi isso. É mais para a questão mesmo de a gente entender como nós somos meio que leigos num assunto como esse que vocês dominam muito bem, né? A gente percebe muito clara a maneira como foi conduzida e o domínio do tema. Mais uma vez, parabéns, professor Vicente e Vitor, e é apenas essa observação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Roberto e Clodoaldo. Muito obrigado, com as informações, com as suas sugestões. A gente vai melhorar o trabalho e essa sessão foi de grande valia para isso. Muito obrigado. Bacana.
Fernanda, Cibele, Virginia, se vocês quiserem também trazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu aproveito para parabenizar vocês também, Vitor e professor Vicente, que o trabalho de vocês foi apresentado numa sessão Sapiens ontem, né? E é bacana quando a gente tem a oportunidade também que o CMEAD dá de trazer incrementos e possibilidades de incrementos pensando em futuras publicações, e certamente é um trabalho que tem muito potencial, né? E eu acredito que a sessão Sapiens também auxilia nesse processo de melhorias e sugestões para futuras publicações do artigo, né? E, novamente, pela temática, né? A temática é uma temática não só relevante, mas muito necessária, né? A gente trazer a importância da diversidade de gênero, o impacto disso na questão de diversas óticas da performance, e aqui tem o olhar do comitê moderador, do comitê como moderador nesse processo, mas, sobretudo, sobre esse tema tão necessário que a gente tem que avançar tanto, né? Na questão da diversidade de gênero, principalmente em cargos executivos, e quanto isso pode trazer de mais integração e mais potencial para as próprias organizações com essa diversidade. Então, parabéns pela escolha do tema, pela execução do trabalho e sucesso nessas publicações futuras que certamente virão dentro dessa temática e dentro desse estudo que trouxeram para nós. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Bom, então, a- conseguimos trazer todos os artigos que estavam presentes na sessão. Eu até vou fazer uma última chamada para saber se por acaso tem alguém representando a Tainara, que é a autora inscrita do artigo Consciência Ambiental e Atitudes Sustentáveis envolvendo resíduos sólidos urbanos. Não está presente mesmo? Acredito que não, né? Acredito que não, professor. Então a gente marca esse artigo como não presente. Tivemos três apresentações bastante congruentes também entre si. Eu acho que as temáticas são muito pertinentes, os artigos muito qualificados, e certamente foi uma sessão bastante engrandecedora e de bons contatos. Se alguém também quiser fazer algum comentário final, trazer algum tipo de expectativa ou impressão em relação aos assuntos, fiquem à vontade, né, está à disposição. E eu vou só reforçar o Clodoaldo colocou no início da sessão uma um link de uma pequena pesquisa de avaliação da sessão. Não sei se todos têm acesso ao chat anterior, mas então, se vocês puderem responder. E eu vou deixar aqui também o meu contato pessoal, caso alguém tenha interesse. Eu acho que o evento também tem essa função, a gente poder manter contatos futuros, talvez estabelecer parcerias na sequência. Como eu comentei, eu tenho atuação aqui na UFSM, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem participantes de várias partes do país, então fiquem à vontade para entrar em contato e a gente poder estabelecer pesquisas futuras, parcerias futuras aí nas temáticas da sustentabilidade. Deixei meu e-mail aqui na tela, se vocês quiserem também deixar os seus, a gente pode manter contato no futuro. Perfeito, professor. Eu acabo de colocar novamente no chat a nossa pesquisa, onde eu gostaria que os senhores pudessem responder, né? E, mais uma vez, deixar o espaço para que possa ser comentado sobre as apresentações, uma contribuição sobre o tema, né? E os nossos contatos também vamos colocar aqui. Eu acho que é interessante, engrandece as os nossos propósitos como seminaristas, né? Isso aí. Seminarista, eu gostei da palavra seminarista, me senti um Ah, padre. boa, né, professor? Mas eu aproveito a oportunidade mesmo só para agradecer a condução da sessão, agradecer os comentários aí sobre o nosso trabalho, agradecer os outros apresentadores aí de trabalhos também, que a gente sempre escuta alguma coisa e vê se tem alguma congruência, alguma interseção com a nossa, e sempre tem uma coisa interessante que a gente ouve e depois vai lembrar e tal. Então é isso, eu achei a sessão ótima. Vamos discutir com o Vitor para avançar nesse trabalho com a professora Maísa. E o Vitor, é isso, foi nosso aluno lá na Federal do Ceará, e eu digo, rapaz, tu não consegue me largar, nem eu te largo. E continua com essa parceria. E tem sido uma parceria bastante profícua, né, sabe? O menino trabalhador, muito inteligente, incansável. Eu digo, homem, descansa um pouquinho, pelo amor de Deus, mas ele não consegue descansar. E a, e a gente vai trabalhando. Eu digo, então, se tu quer trabalhar soldado no quartel, ou quer trabalhar ou quer cadeia. Como eu acho que ele não merece a cadeia, vamos trabalhar. E aí vamos seguir. Graças a Deus, está uma parceria boa. E é isso, Roberto Clodoaldo. Muito obrigado pela condução da sessão. Um abraço. Eu anotei aqui o e-mail de vocês, botei o meu lá.
E felicidade Ótimo. a todos. Muito obrigado, um abraço. Bacana, obrigado, professor Vicente. E a gente vê essa dedicação toda, ela está refletida no trabalho, né? Então, essas palavras ao Vitor, elas são referendadas aí pela qualidade do Sim, artigo sim, sim, apresentado. Muito sim. bacana, Ok, muito bacana. obrigado. Assim como os dois trabalhos anteriores, trabalhos muito bons. Então, a gente teve, né, uma ótima oportunidade de poder prestigiar os trabalhos que vocês desenvolvem e deseja, então, ao fim da sessão, sucesso para vocês nas caminhadas, nas jornadas acadêmicas que vocês estão trilhando, né, que vocês encontrem aí na academia a felicidade e a busca que vocês estão fazendo nas suas trajetórias. Eu acho que isso que é o mais bacana de tudo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de dividir com vocês essa parte dessa manhã. E desejo, então, muito aproveitamento aí do SEMEAD. O SEMEAD tem uma programação muito rica, né? E eu acredito que vocês também não estão em São Paulo, então eu, pelo menos, não estou tendo a oportunidade de estar nas questões presenciais. Estou com saudade de ir ao SEMEAD presencial. Desde a pandemia para cá, eu não tive como ir mais nas últimas edições. Mas pelo menos online a gente vai sentindo um pouco do clima do evento, a sessão online nos traz essa possibilidade e tem muitas palestras, muitas sessões que são transmitidas virtualmente, a gente tem muito a aproveitar também mesmo estando um pouquinho longe. Então, um bom evento para todos nós. Tu estás em Santa Maria, né? Estou em Santa Maria. Santa É com o nosso amigo Sonza, Maria. lá da Finanças, né? Oi? O nosso amigo Sonza, trabalhei com vocês. Sim, sim. Eu chamo pelo sobrenome, que é um sobrenome bem diferente. Aí eu... O Igor, professor Igor Sonza, É, o né? Igor Sonza, exatamente. Isso, Já ele tive é ele para participar de uma banca aqui em Fortaleza e tal, e temos uma participação. Se Deus quiser, vamos intensificar essa proximidade. Se Deus quiser. bacana, ele é nosso colega de departamento aqui. Hoje ele está Sim, sim. na vice-coordenação do programa de administração, inclusive. Eita, bem ocupado, né? Isso. Tá bom, um abraço, hein? Abraços a Aí, todos. Até mais, perfeito. José. Só agradecer, professor Roberto, muito obrigado pela sua moderação e a condução dessa sessão. Agradecer também à professora Cibele, pelo trabalho apresentado e a defesa. Fernando, também muito obrigado pela apresentação e trabalho. Tá? Professor Vicente e o seu pupilo inseparável, né? Vitor, parabéns pelo trabalho e sucesso a todos, senhores. Muito obrigado pela presença de cada um. E participem, continuem participando do congresso, está excelente, muito bom. Eu estou online, embora esteja próximo de São Paulo, mas não nesse ano, mas no próximo a gente vai estar lá presencialmente para estar voltando a, a esse ambiente bem fértil, né? Exatamente. Muito obrigado a todos. Nós vamos encerrar, então, a sessão, registrando que faltou apenas uma apresentação, mas os demais Isso aí. estão todos de parabéns. Perfeito. Muito obrigado a todos. Obrigado, Clodoaldo, pela assessoria no processo da moderação. Nos agradecemos. Abraço, pessoal. Bom dia. Um abraço, tudo bom.